Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou muito feliz nessa noite por poder ter tido essa oportunidade. Agradecer ao pastor Fernando, que me confiou a palavra, também o pastor Davi, que está à frente do trabalho. E nessa noite o Senhor colocou para me trazer para os irmãos uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Eu já vou estar adiantando. Obrigado, irmão. Obrigado, Vaso. Aí, Vaso. Deixa eu ver, acho que dá, né? Aí, tá ótimo. Obrigado, viu? Glória a Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de grandes peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Aleluia. Eu acho que foi um pouco alto mesmo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estive lendo esse versículo, esse capítulo, e é interessante como Jesus faz todas as coisas nas nossas vidas e nós não entendemos. Quando eu tinha 24 para 25 anos, eu andava nessa época e eu fui convidado pelos meus amigos para fazer uma pescaria. E nós combinamos de rachar as dívidas e nós levamos todos os aparelhamento e cada um ia levar as suas coisas. Chegando naquele dia, fomos para Bertioga às 6 horas da manhã. Chegamos em Bertioga, 6 horas da manhã, e quando eles me viram, começaram a rir de mim. E eu não entendi por que eles estavam rindo de mim. Mas, quando eles olharam a minha linha, a linha de anzol, o anzol, eles perguntaram se eu ia pescar tubarão, porque a linha era muito grossa, o anzol era muito grande. E eu não entendia nada de peixe, de pescaria. Então, eles me emprestaram a linha, o anzol e a isca, que nem isso eu tinha levado. Não sabia que era isca natural, artificial, viva, morta. Então, nós fomos. Nas 2 primeiras horas, eu já estava passando muito mal. E aí vem o conselho do ímpio: toma uma que melhora. E eu tomei uma, tomei 2, não conhecia Jesus. Tomei 3, eu já não sabia mais se eu estava tonto do balançar do barco ou da cachaça. Então, eu preferi dormir. Então, eu dormia, acordava e perguntava: e aí, pescaram alguma coisa? Falaram: não. E eu dormia de novo. Acordava: pescaram alguma coisa? Não. E sempre eles davam uma desculpa, pastor Davi, de
que era a lua, por causa da lua, é por causa da isca, não é o local, sempre tinha desculpa. Bom, chegou 6 horas da tarde, eu pesquei um peixe-espada dessa finurinha, por acaso, e nenhum de nós tinha pego nada, nada. E aquilo que era para nós ser uma distração, foi uma frustração. Por que eu estou falando isso? Porque eu não entendo de nada de pescaria, e eu fiquei frustrado. Você imagina esses homens. Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, ele conhecia de pesca, ele sabia tudo, aonde pescar, aonde achar, aonde lançar rede, ele conhecia o mar, ele conhecia o barco, a rede, ele conhecia tudo. Mas se eu que não conhecia de pescaria, eu fiquei muito frustrado. Você imagina Pedro, como que o Pedro ficou? Então, eu coloquei-me no lugar de Pedro, mas não consegui, porque Pedro conhecia o mar. Assim estavam esses homens. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Pedro estava magoado. Ele estava triste com o que aconteceu, porque ele falou para Jesus: Senhor, eu estou contigo até a prisão, até a morte. Mas quando chegou na prisão, ele nega Jesus. Então Pedro estava triste consigo. Então ele preferiu voltar às velhas práticas. Tudo aquilo que Jesus falou para ele não fazer, ele fez. Jesus falou: Pedro, não será mais pescadores de peixe, mas de almas, de homens. Mas Pedro, ele volta às velhas práticas, porque ele saiu do caminho de Jesus. E um aprendizado que eu pego aqui é: não deixe que as adversidades da vida tire você do caminho de Cristo. Porque ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Quem é o caminho? Jesus. A verdade, a palavra, a vida, a eternidade. Pedro deixou de fazer o que Jesus tinha colocado para ele. E quando eu vejo, o que me chama a atenção é que os discípulos, depois da crucificação de Jesus, eles saem de Jerusalém e vai para a Galileia, lugar, região onde Jesus os tinha chamado. E quando eu olho esse texto, eu vejo que João, que escreve, é o autor desse evangelho. Ele escreve esse evangelho quando ele estava na cidade de... Ele escreve o evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João. Então ele também vive uma boa parte da sua vida preso numa ilha de forma rochosa, porque ele era discípulo de Jesus. Ele foi preso como inimigo do império. Ele ficou preso ali onde Deus colocou para ele uma revelação, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Agora João, ele escreve esse evangelho e essa passagem com propriedade, porque ele estava lá. João estava lá junto com Pedro. E quando ele escreve esse evangelho, ele escreve em 2 tópicos, ele divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 2 ao capítulo 12, ele escreve o próprio Jesus Cristo como obrigado, irmão, para o seu ministério ao público. Do capítulo 13 ao 21, ele escreve o ministério de Jesus em particularidade com seus discípulos. E é nessa particularidade que Jesus quer nos trazer aqui nessa noite. É interessante, irmãos, que Pedro, ou João, diferentemente dos outros evangelistas, como Mateus, por exemplo, que escreve aos judeus, João escreve ao público em geral, para todos nós. E ele escreve de uma maneira singular, que ele consegue expressar, porque ele estava lá, ele estava com Pedro. E eu fico imaginando, né? Eu quero conjecturar com os irmãos. João pensando, ora, Pedro falou que vai pescar. Um homem que andou por cima das águas com Jesus. Uau! Um homem que respondia a Jesus
não com desmerecimento, mas com intimidade. Respondia, errava, mas acertava. Jesus tinha essa liberdade, o Pedro tinha essa liberdade com Jesus. Porque nas nossas vidas, nós temos dificuldades. Mas nas nossas dificuldades, Jesus está conosco. Deus, Ele tem para nós projetos, processos e milagres. Ninguém passa pelo processo sem que haja um projeto de Deus nas nossas vidas. E você não chega no milagre se você não passar pelo processo. E o que é processo? É um aperfeiçoamento do nosso caráter. Pedro precisava passar por esse processo. E ninguém entende o processo quando entra. Só entende o processo quando sai. E é isso que Jesus quer mostrar para mim e para você nesta noite. Pedro era perito, ele sabia pescar, ele tinha empresa. Ele, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, eles eram ali homens que conheciam pesca. Pedro, ele era perito, mas você pode ser perito, você pode ter mestrado, você pode ter universidade, você pode ser de outro país, você pode ser do Japão, do Brasil, na americano, pode ser o que for. Sem Jesus, você não é nada. E era isso que Jesus queria mostrar para Pedro. Disse Pedro, vou pescar. Disseram, vamos contigo. Mas Cristo é tão maravilhoso, que Jesus, Ele, mesmo nos nossos deslizes, mesmo nas nossas fraquezas, Ele nunca nos larga, nunca nos solta. Ele diz que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ninguém tem sombra se andar nas trevas, mas quem andar na luz tem sombra. A sua sombra, a tua direita. Ele diz, o guarda de Israel não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora como para todos sempre. É Jesus. E eles foram com eles, porque eles achavam que Pedro tinha alguma coisa. Jesus tinha morrido. Já era a terceira vez, as duas vezes Jerusalém agora aparece para eles, mas eles não estavam sabendo que Jesus estava lá. Jesus estava vendo que ele estava trabalhando a noite toda? Estava. Jesus sabia que ele não ia pescar? Sabia. Jesus sabia que eles iam ficar a noite toda trabalhando, sem pescar nada? Sabia. Mas e por que então Jesus não fez nada? Porque Jesus estava trabalhando no caráter de Pedro. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Porque Deus, Ele quer trabalhar no nosso caráter. Muitas vezes o remédio dói, é amargo, mas é para a saúde, é para a vida. Aleluia. E Pedro era um líder nato. Ele tinha a opinião formada, formador de opinião. E aí, esse homem, Pedro, ele foi e levou todo mundo com ele. Porque eles estavam pensando que Pedro tinha alguma coisa, alguma razão para estar pescando. Mas Pedro queria desabafar as águas, ele queria extravasar, mas ele não conseguia, porque sem Jesus, irmão, você não é nada. E a Bíblia diz que estavam a quase 200 côvados. Uau! 200 côvados. E 200 côvados, um côvado é 45 centímetros. Você multiplica, dá 100 metros, 90 metros, 95 metros. E interessante que, se você estiver num ambiente como este, em silêncio, e você falar com a pessoa, gritar a 100 metros, a recepção é ótima. Mas eu quero que você entre comigo nessa história. Você imagina Pedro, pescando, cansado, exausto. Todos os discípulos ali com eles. Joga a rede, tira a rede, joga a rede, tira, e nada. E alguém, um estranho, grita. E as ondas batendo na areia. O som do vento. Irmão, na praia ninguém ouve.
Um homem natural não conseguiria conseguir chegar a voz até o receptor, porque é muito longe a distância de 100 metros, aos quebrar das ondas. Mas para Jesus, o homem natural não conseguia. Mas nada, nem ninguém pode impedir, não há distância suficiente que possa impedir você ouvir a voz de Jesus na tua vida. Aleluia! Jesus é tão maravilhoso que Ele não precisou de microfone como eu. Aleluia! Ele só falou com eles em alto tom, e eles ouviram. E é interessante que João, ele escuta, e a ovelha conhece a voz do pastor. Ele diz, é o mestre. Aleluia! E quando ele diz é o mestre, eles foram, ele diz assim, ó, jogai a rede ao lado direito do barco. E lançaram. E já não podia pegar de tanto peixe. Para você, que está aí do outro lado, para nós, ainda bem que a noite não foi boa. Porque se a noite tivesse sido boa, você não teria conhecido Jesus. É Jesus dizendo, foi eu que escondi os peixes, foi eu que virei a casa de cabeça para baixo, só para ouvir a tua oração. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque eu escutei a tua voz. Aleluia! É Jesus dizendo para você, é eu que faço, é eu que mudo, é eu que transformo, mas eu ouvi a tua oração. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Jesus sabe da nossa necessidade. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Esses homens estavam transtornados de tanto trabalhar, exaustos, tanto psicológico como fisicamente. Mas Jesus aparece para eles nas horas certas. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos pescar? Porque as nossas redes estão cheias de mágoas, de tristezas, de decepção, de depressão, de angústias. Aí Jesus fala, lava as suas redes. Porque na primeira pesca, quando Jesus foi lá falar com Pedro, Pedro estava lavando as redes, porque é de praxe, todo pescador quando volta, tem apanhado peixe ou não, ele lava as redes. E muitas vezes nós precisamos lavar as nossas redes. Eu vi uma vez uma pregação de um pastor e eu guardei até hoje. Ele falando, olha, numa descompressorização de um avião e cai as máscaras de oxigênio. Primeiro você tem que se salvar, porque falta ar. Se você não se salvar, você não pode salvar a quem está do teu lado. Então Jesus falou nessa noite para mim e para você, lava as suas redes. Aleluia. Esse Pedro que entrou, ele não conseguiu pescar. Sabe por quê? Porque era o Pedro de Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos tirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando fores convertido, confirma a teus irmãos. Pedro andou com Jesus e não era convertido, irmãos. Pedro precisava ter um encontro com Jesus realmente. Muitas vezes a gente vê as pessoas andando na palavra, conhece a palavra, mas não é convertido. Pedro não era. Jesus disse. As redes eram mesmas, o barco era o mesmo, a água era a mesma, o céu era o mesmo, a lua era a mesma, mas Pedro não. Pedro agora era diferente. Por quê, irmão? Porque Pedro agora estava debaixo de uma palavra de autoridade. Pedro agora estava debaixo de uma palavra de profecia, aleluia. E essa palavra de autoridade está nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. E Pedro, agora estava diferente. Pedro, agora ele colhe as bem-aventuranças que Jesus tinha na vida dele. É tão interessante que, quando eu vejo o que Jesus faz nas nossas vidas, às vezes nós não compreendemos porque erramos o caminho, nós não compreendemos porque acordamos atrasado, mas tudo que Jesus faz para nossas vidas é para o bem.
quando os filhos dos hebreus, os hebreus saíram lá da terra e eles comeram ervas amargas, não era boas, mas era para eles lembrarem da onde Deus tirou eles, do tempo de coisa ruim, de miséria. E aí, muitas vezes, o que Deus faz para nós, irmãos, é coisas que nós não entendemos. O que Jesus fez para Pedro, ele não estava entendendo agora, mas é para edificar a fé. Você quer ver uma coisa? 2 irmãs aceitaram Jesus na aldeia delas, e ela tinha um irmão, e esse irmão estava terrivelmente doente, ele estava à beira da morte. Então elas chamam um mensageiro e falam: olha, rápido, busca Jesus. E o nome desse homem que estava enfermo era Lázaro. E o mensageiro falou: mas aonde ele está? Não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet. E o mensageiro disse: onde Jesus está? Não sei, eu estou conjecturando com os irmãos. Elas disseram: procurai Jesus. Então ele parte de um princípio, pastor Davi, de que muito tempo também eu pensei: aonde tiver um milagre, Jesus está lá. E ele foi assim, e foi no lugar, e o homem que estava paralítico há 38 anos, e aí ele foi lá, e Jesus está aqui, não, mas ele fez um milagre. Esse homem, Jesus perguntou: quer edificação? Não, Senhor, não tem homem nenhum. Não perguntei isso, eu estou perguntando: quer edificação? E aquele homem ficou são. E aí ele: mas Jesus está aqui? Não. E parte para outro lugar. Jesus fez multiplicação e alimentou 5.000 pessoas. Mas Jesus está aqui? Não. E vai para outro lugar. Jesus vai dizer aqui: mas ele fez um milagre. Que quando ele estava passando com os discípulos aqui, eles olharam e falaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? Nem ele, nem os pais dele, mas para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. E ele foi curado. E Jesus não está aqui. E aí, irmãos, eu comecei a pensar de forma diferente. Porque quando Arão, pelo mandado de Deus e pela boca de Moisés, falou para ele jogar o cajado dele no chão, o cajado se transformou em serpente. Quando vieram os feiticeiros de Faraó, também fizeram a mesma coisa. Fizeram sinais, ainda que a cobra, a serpente, que se transformou do cajado de Arão, engolisse as outras. Mas eles fizeram sinais. No meados de 95 para 96, pastor Davi, lembra? Existia uma banda, e o menino que cantava lá, o solo, ele era de uma igreja bem conceituada aqui no Brasil. Igreja raiz, pastor. E ele cantava louvores. E essa banda era de Guarulhos. E ele, depois, não cantou mais louvores, começou a cantar no mundo, nos barzinhos. E ele expandiu, voou 7 meses. Só que eles estavam colocando músicas com palavrões na boca das crianças. E a Bíblia diz que os louvores perfeitos saem da boca das crianças. Do reino dos céus pertence às crianças. É um tal de Brasília amarela, tal. E aí, esse menino que estava nesse grupo, ele estava vindo a turnê, e o avião, ele foi decolar ou aterrissar aqui em Guarulhos, e não conseguiu pela velocidade, e fizeram outra volta, e bateram lá no morro, atrás da cabeceira da pista de Guarulhos. Morreu todo mundo. E aí, um homem, um apresentador de programa, chamou a mãe desse menino, e os pais, que eram crentes, são crentes, evangélicos. E aí, nesse dia, esse apresentador, que já faleceu há pouco tempo, do passarinho amarelinho, ele também convidou uma feiticeira, e deram a oportunidade para essa mulher.
E essa mulher falou para os pais daquele menino: olha, seu filho morreu, mas eu vejo uma camisa verde debaixo de uma camiseta tal, na terceira gaveta da cômoda. É isso mesmo. Irmão, o diabo conhece o teu passado, o homem conhece o teu presente, mas só Jesus conhece o teu futuro. Só. Então, eu parti de outro princípio. Aonde estiverem as ovelhas, o bom pastor está. Tem ovelha aqui nessa noite? Aleluia! Aonde tiver as ovelhas, o bom pastor está. Então esse homem, ele corre, esse mensageiro corre, encontra Jesus ali no meio das ovelhas, as pessoas sedentas da palavra, os discípulos. Então esse mensageiro fala para Jesus: Jesus, aquele que tu amas está para morrer. E aí Jesus fala para ele, fala para elas, para as irmãs dele, que essa enfermidade não é para a morte. Aleluia. Só que quando o mensageiro sai de lá, Lázaro morre. Por que o senhor sabe disso, pastor? Porque quando o mensageiro volta para entregar a mensagem para as irmãs, Jesus Cristo falou para eles: Lázaro dorme, vou despertá-lo. Não, se dorme então, está tudo bem. Não, vocês não entenderam. Lázaro está morto. Só que quando o mensageiro chega para Marta e Maria, todo contente da vida: ei, Marta, não precisa chorar não precisa chorar não, Marta. Maria, tem uma excelente novidade para vocês. Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Jesus falou que não é para a morte? Não. Lázaro está morto. Imagina o que passou na cabeça desse mensageiro, e de Marta e de Maria. Porque tem coisa que Jesus faz nas nossas vidas que nós não entendemos. Tem coisa que é mistério de Deus, que nós não entendemos no processo. Nós só entendemos depois, quando saímos dele. Quando vem a vitória, quando vem o milagre, aí você entende. Mas enquanto você estiver no processo, você não vai entender. Talvez nessa noite você esteja passando por um processo e dizendo: Senhor, o porquê isso na minha vida? Você não está entendendo, mas Jesus está dizendo: quando você sair, você vai entender. Aleluia! Aí Jesus chega depois de 4 dias. Marta corre, vai lá falar para Jesus: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Querendo dizer: agora? Jesus fala para ela aí: ei, teu irmão hei de ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia, não. O seu irmão há de ressuscitar. Senhor, ei, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, crendo, viverá. Aleluia! E aí elas foram, Maria também veio e fez a mesma pergunta. E eles foram lá para o túmulo. Chegando no túmulo, Jesus fala o quê? Tira a pedra. Porque tem pedra, tem coisa, irmãos, que Jesus fala assim para você: aquietai e sabei que eu sou Deus. Mas tem coisa que Jesus fala assim: olha, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Porque no primeiro dia da semana, quando Jesus estava lá no túmulo, que José de Arimateia emprestou para colocar o corpo de Jesus, e aquelas mulheres foram com as especiarias para levar, para passar no corpo de Jesus, elas iam pensando: quem será que vai tirar a pedra para nós? E quando chegou lá, a pedra já estava tirada. Porque tem coisa que Jesus sabe que nós não suportamos, mas tem coisa que Jesus fala: deixa aí. Mas tem coisa que Jesus fala: tira. Então Jesus fala para eles: tira a pedra. E tiraram a pedra. E aí Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio pulando, irmão, todo amarrado, pulando. Quando chegou fora, Jesus fala a quem está do lado: desatai-o. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Desatar as pessoas do laço da morte cabe a mim e você, mas ressuscitar só Ele. Aleluia! Só Jesus pode ressuscitar, mas levar a palavra para tirar as pessoas do laço da morte cabe a mim e a você.
Aleluia. O que Jesus queria nesta família? Edificar fé. Por que Jesus muitas vezes deixa a gente passar por prova? Para nos lapidar, para nossa fé crescer. Aleluia. Essa irmã, depois que Lázaro ressuscitou, a fé delas cresceu em extremo. Aleluia. Esses homens precisavam ser edificados na fé. O texto diz que eles pescaram uma grande quantidade de peixe, mas nada era tão grande, era tão sobrenatural, porque nada que Jesus dá para nós, irmão, é natural. Você percebeu? Jesus, eu queria comprar aquele imóvel, mas é difícil, não dá para mim. Jesus dá, irmão. Aquele carro que você sonha e às vezes, sabe, não é só prosperidade, mas é vida espiritual. Senhor, eu queria tanto fazer isso, e Jesus, no sobrenatural, Ele faz, irmão. Ele faz. E aí, quando esses homens, puxou aqui, esses homens chegaram e pescaram uma grande quantidade e chegaram na praia, estava lá, eles desprezaram os peixes e foram para um banquete, a convite do mestre, a convite de Jesus. Você imagina, irmãos? E eu fiquei imaginando, Senhor, por que eles desprezaram os peixes na areia? E Jesus fala para mim assim, irmãos, e fala para você, porque nada do que você pegue lá no mundo é melhor ou maior que o alimento que Ele te dá. Tudo que Jesus te dá, aí no mundo não te oferece. Todo o alimento que Ele te dá é muito maior e melhor que o mundo tem para você. E aí, irmãos, esses homens tiveram que passar o processo. E segundo, a convite do mestre, sabe, entenda que a verdadeira fé não está no resultado, está no processo. Porque no resultado são evidências. E Jesus não quer que a sua fé seja fé em evidências. Jesus quer que sua fé seja fé genuína, no processo. Ó Senhor, eu sei que disseram que não vai acontecer, mas eu creio que já aconteceu. No problema, no processo. Aleluia. Aí diz a palavra que esses homens aqui foram e pescaram, e nenhum deles tinha ousadia de falar se eras tu. Sabe, irmãos? Esses homens, eles passaram dificuldade? Passaram. Na vida, ou se nós não passamos, nós vamos passar dias maus. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: tomai, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Depois de fazer tudo isso, ficai firme. Por quê? Depois de tudo isso. Porque nós, irmãos, muitas vezes, depois da prova, nós baixamos a guarda. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito e ficou 40 dias e 40 noites ali, jejuando, sem comer, jejuando, né, pastor Davi? Jejuando. E aí, o diabo chega para tentar Jesus e diz: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus quebra ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo foi embora, amém? Não. O diabo continuou no pináculo, você tem que se prostrar. E assim é nós. Vem as batalhas, nós ganhamos a batalha, e aí nós abaixamos a guarda. E o diabo, diz a palavra, que ele está em nosso derredor, bramando como um leão, tentando achar alguém para tragar, para matar. Aleluia. Mas o Cordeiro de Deus é nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E esses homens, imagina como é que estavam esses homens. Psicologicamente, eles estavam exaustos. Eles não podiam mais suportar. Mas eis que aparece alguém.
A porta, sim, João capítulo 14, versículo 6, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora aparece a porta. A porta. João 10, 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará vida. Entrará e sairá e achará pastagem, alimento. Aleluia. Essa porta apareceu de manhã. Essa porta estava lá. Essa porta está aqui nessa noite. Aleluia. Sabe que eu lembro? Eu vi a pregação do pastor Davi domingo passado. Maravilhoso. As 7 igrejas. E aí eu lembro de uma. Apocalipse 3:8, que diz: eis que eu conheço as tuas obras, e coloquei a porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, aleluia! Essa porta está aqui nessa noite. Essa porta, Jesus, antes no versículo 7, ele fala: eis ao anjo da igreja diz, eu tenho a chave, que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e ninguém abre. Mas nos dois ele diz: a porta está aberta. Eu não sei qual é a porta que você está precisando. Se é a porta financeira, matrimonial, ministerial, da saúde, eu não sei. Mas eu sei dizer uma coisa: essa porta está aberta aqui nesta noite. Quem crê? Aleluia. Jesus está aqui nesta noite. Essa porta está aqui nesta noite. Ah, irmão, mas para a gente ter essa porta aberta e ter isso conosco, nós precisamos, irmãos, ter olhos espirituais, ouvidos espirituais. A Bíblia diz de um homem, de Ramá. Ele tinha 2 mulheres. Uma era Penina, a outra era Ana. E ele amava Ana. Só que Ana não podia ter filho, era estéril. Mas Penina tinha. E diz que eles subiam todo ano para Ramá. E aí adorar a Deus. Só que Ana vivia emburrada, vivia triste, moribunda. Ninguém aguenta uma mulher assim, mas ela estava assim, porque ela pedia para Deus algo. E ela não conseguia, olhava para a rival, e a rival irritava. Aquela mulher, ela irritava a Ana. Então, Ana, ela ia no templo a orar. Ana estava no lugar errado? Não, mas ela estava na posição errada. Tem gente que reclama da bênção, da igreja maravilhosa que Deus dá. Deus dá oportunidade, irmãos, para você estar adorando a Deus numa igreja maravilhosa. E tem gente que reclama, irmão. A igreja está errada? Não. O que está errado é a posição da pessoa. Ana estava errada? Não. Ela estava orando na igreja, mas a posição dela estava errada. Ela estava olhando para quem não podia dar nada para ela. Ela estava olhando para a rival que nada podia dar para ela. Ela estava olhando para a grama do vizinho, parece que era mais verdinha. Só que Jesus fala: a grama do vizinho parece verdinha, mas é artificial, é sintética. Mas a tua, aleluia, a tua não foi o homem quem fez, a tua foi eu que fiz, diz Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Jesus, ele tem todas as respostas para mim e para você. Um dia falaram assim para mim: o homem é bom, mas só que não vem com o manual. Uau! O manual! É só você olhar. E Ana começa a trazer problemas, porque tem gente que é assim, né? Ou o vizinho lá, o vizinho lá de um carro bonito, hein? A casa do vizinho. E começa a trazer problemas para dentro de casa. No dia que Ana começou a olhar para quem amava ela, aleluia, o dia que ela parou de olhar quem não tinha nada para oferecer para ela e olhou para quem amava ela, Deus abriu a madre, aleluia. E sabe o que me chama a atenção? Que dos 10 filhos, ou dos filhos de Penina,
Nenhum deles está escrito o nome deles nos anais da Bíblia, mas de Ana. Por quê? Porque quem gera no tempo de Deus, gera com a alma. Agora, quem gera na carne, gera sem propósito. Quando você gera no tempo de Deus, você gera com propósito. Quando você gera na carne, é sem propósito. Simples assim. E esses homens, irmãos, precisavam ter um encontro com Deus. E Jesus foi lá. Aleluia. Jesus foi lá, a porta foi lá. Aleluia. Sabe, irmãos, eu falei para o pastor Davi, eu quero pregar sobre legado. Mas o que é legado? É obediência. Sabe, olha que coisa. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, a uma terra que eu te mostrarei. Ele perguntou para Deus onde que era? Não, mas foi. Aí Deus fala: não desce para o Egito. Desceu. Errou, pecou. Aí vem a geração de Isaac. Deus fala: Isaac, planta nessa terra. Ele desceu para o Egito? Não, ele plantou. E colheu 100 por 1. Quando você é obediente, irmãos, Deus faz você colher 100 por 1. Aí vem a geração de Jacó. Houve fome na terra, aí Deus fala: Jacó, desce para o Egito. Não, Senhor, estou conjecturando com os irmãos. Eu aprendi com meu pai que não. Ei, Jacó, a última palavra quem dá sou eu. Sabe, irmãos, nas nossas vidas, nós temos que entender que o verdadeiro legado é aquilo não que nós imitamos, mas que nós obedecemos. Porque se fosse por imitar, tem pessoas que carregam a cruz, querendo utilizar o sacrifício de Jesus, sendo que se isso fosse possível, porque é impossível o sacrifício de Jesus ser substituído. E eles vão se peregrinando até a cidade do interior. Se fosse para imitar, isso seria legado. Mas legado o que é? É seguir Jesus, é fazer o que os discípulos fizeram. E que os discípulos fizeram? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá, mas o que é seguir Jesus? Seguir Jesus, irmãos, é pisar onde Ele pisa. Porque quando você pisa onde Ele pisa, você entra onde Ele entra. E aí, quando você pisa onde Ele pisa, aí você entra onde Ele entra, você vê o que Ele vê. Aleluia! E quando você vê o que Ele vê, você escuta o que Ele escuta. E aí você vê o que Ele vê, você escuta o que Ele escuta, e você sente o que Ele sente. E quando tudo isso acontece, você fala o que Ele quer que você fale. Aleluia! Isso é legado. Isso é o verdadeiro ide. Aí você fala: mas tá, e aí? Mateus 7:24. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio chuvas, rios e ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, Jesus. Mas aqueles que escutam as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem imprudente, insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre areia, sem fundamento, e veio chuvas, rios e ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa caiu, e grande foi a sua ruína. Qual é a diferença desses dois construtores? É que um edificou a sua casa, na rocha, na pedra angular, na pedra de esquina, Jesus, e o outro, na areia do mundo. Então, quando nós olhamos para esses homens, Jesus precisava falar para Pedro: ei Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta meus cordeiros.
Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu-se. E Jesus falou, ágape, tu me ágape, tu me ama? Amor ágape. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, Jesus tinha que falar para Pedro, irmãos, que a aposentadoria de um profeta não é aqui na terra, é no céu. É lógico, dependendo dos estados físicos, não dá. Mas tem coisa que dá. Jesus não te chamou com um espírito de covardia, mas de valentia, de ousadia. Ele te chamou como profeta. E antes de você sair da madre da sua mãe, ele te conhecia. Aleluia. Aí Jesus fala para ele, Pedro, a missão que eu coloquei nas tuas mãos é muito maior do que esse processo que você está passando. Sabe o que é isso? A gente passa por prova. Ô, irmão, eu passo por prova. Irmãos, eu passo por prova, muita prova. Mas eu sei que a minha vitória é certa. Eu sei que eu não sou perfeito aqui, mas eu prossigo para a perfeição, irmãos. E eles saíram felizes. O Senhor abriu esse texto aqui. E eu fiquei pensando, uau, por que esse texto? E eu já tinha falado para Deus, esse aqui, Deus. Deus falou, não é esse. É esse. Amém? A palavra não é minha. A palavra não é sua, é de Deus. E talvez você tenha entrado aqui com alguma dificuldade, algum problema, mas deixa eu te dizer que nem homens, nem anjos, nem demônios podem impedir o agir de Deus na tua vida. Nada nem ninguém vai impedir o agir do Senhor Jesus tocar na vida daquele que você ama, que você intercede e fazer mudar, transformar. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Aonde estiver as ovelhas, o bom pastor está. E aí eu perguntei, Jesus, por que esse texto? Porque eu não sei por que eu... Aí Jesus fala, para você dizer, para o teu coração e para os seus irmãos, que assim como Jesus deu uma nova oportunidade para Pedro, e fez ele se reerguer, e deu a oportunidade do Senhor Jesus Cristo se revelar a ele, assim também, eu estou dando nessa noite a oportunidade. Talvez você tenha se deslizado, ou caído, ou entristecido por alguma coisa, mas Jesus está aqui nessa noite para te reerguer, e ele se revelar a você. É tão interessante, irmãos, que Paulo fala em Filipenses, não que tenha alcançado, ou seja, perfeito. Uau! O homem que subiu ao terceiro céus, o homem que tinha prazer nas perseguições, o homem que diz assim, olha, não me alegro de voltar, porque ele estava voltando com uma missão derrotada, porque quando ele saiu de missão era para matar os cristãos, agora ele volta em Romanos ali, ele volta no capítulo 1, fala assim, ó, eu não me vergonho desse evangelho. Por quê? Porque quando ele saiu de lá era para matar os cristãos, aí ele encontra Jesus no meio do caminho. Aí Jesus, ele tem encontro com Jesus. E todo mundo, irmãos, que encontra com Jesus, que tem um encontro com Jesus, nunca mais é o mesmo. Nunca mais você será a mesma pessoa diante de Jesus. Você é uma nova pessoa. E Jesus te dá uma nova palavra todo amanhecer.
E aí ele fala uma coisa tão tremenda. Ele disse assim, ó, não que já tenha alcançado, mas seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Aí Paulo fala assim, ó, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, mas avançando para que estão diante de mim. Por quê? O ano 2023 passou. Teve coisas que eu não consegui. Eu orei a Deus. Mas não é no meu tempo. Não é no meu calendário. Não é na minha área geográfica. Assim como aquele homem mensageiro não era na área geográfica dele, não era no tempo dele, não era no tempo das irmãs de Lázaro, não era na hora de Jesus. Então, eu quero que você entenda, se você não conseguir em 2023, eu oro, eu creio, eu profetizo em nome de Jesus, que nesse ano 2024, Deus virou a página e vai trazer boas novas para nós em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Porque Ele tem boas novas para nós. Jesus é tão maravilhoso que Ele aparece quando menos esperamos. Ninguém pega Jesus de surpresa. Ah, Jesus, o Senhor está vendo que eu estou... Sim, estou vendo. Muitas vezes Jesus não fala, mas Ele age. Muitas vezes Jesus não usa ninguém, mas Ele está trabalhando. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele não tira os olhos de você. Ele zela por você. Em nome de Jesus. E é nesse pensamento, nesse sentido, que nós vamos orar, aleluia, e pedir ao Senhor para entrar com providência em nossas vidas, e que a nossa fé seja restaurada, e que nós possamos ter esse ano de 2024, com o legado que Jesus deixou para nós, a obediência. Amém? Glória a Deus. Você pode colocar em pé? Colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Eita, Jesus. Tem tempo ainda, tinha tempo. Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus eterno Pai. Graças te dou, Senhor, por este lugar. Por essa oportunidade, Senhor. Senhor, quantas vidas estão aqui nesta noite, Pai. Talvez, Senhor, meu Deus, por algum motivo que eu não sei, Senhor, se eles vieram adorar, se vieram pedir, se vieram agradecer, mas, Pai, eu sei que tem pessoas necessitadas nessa noite. Ainda, Senhor, meu Deus, que o inimigo tenha soprado no ouvido delas que elas não têm condições, Pai. Nada é impossível para Ti, Senhor. Tudo é possível, como o Senhor disse para Marta. Tudo é possível para mim, nada é impossível para Jesus, aleluia. Que nesta noite nós possamos sair daqui de posse da nosso milagre, de posse da nossa vitória em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós possamos sair daqui diferentes. Nós entramos de um jeito, vamos sair de outro, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra permaneça em nossos corações, que a Tua palavra faça morada, Pai, e que eu não possa, Senhor meu Deus, nunca negar, nem, Senhor meu Deus, transgredir os Teus mandamentos, Papai querido. Ó Senhor, quantas vezes, Senhor meu Deus, o inimigo vem bater na porta, Pai, o pecado bate na porta, mas o desejo de seguir é maior, Senhor. Ah, Deus, como é maravilhoso Te adorar, como é maravilhoso, Senhor, sentir a Tua presença, como é maravilhoso, Pai, vir à Tua casa e saber que vou sair daqui vitorioso, vitoriosa. Como é bom, Senhor, saber, Pai, que eu estou aqui e daqui eu posso ser alimentado de uma palavra viva e eficaz, uma palavra de ousadia, uma palavra profética, uma palavra de fé, Pai. Muito obrigado, Senhor, e que nesta noite, Pai, todos nós possamos sair daqui mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque a Tua palavra não mente, a Tua palavra fala que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A Tua palavra diz, Pai, e eu creio, eu permaneço nela, aleluia.
aleluia, Cristo, a pedra angular, a rocha da minha vida, a rocha da minha casa. Senhor, sem ti nada sou, nada posso, mas contigo, Senhor, tudo eu posso. Aleluia, amém? Que o Senhor possa abençoar todos vocês em nome de Jesus.